A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em 1 Samuel 21, 22 e 23. Então vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra de dia e de noite. Senhor, nos ajude a guardar nos nossos corações, Senhor, a Tua Palavra, a Tua mensagem. Nos dê acesso à Tua sabedoria, Senhor, assim como fez com o Teu servo Salomão, para que a gente ande debaixo da Tua unção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje a gente vai meditar aqui, dentre dos três capítulos, no 22, que diz assim: Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Então, quando ele fala daquele lugar, ele estava em Gate, né, junto com o rei dos filisteus lá. Se fez de doido que era para os filisteus guardarem ele lá. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar foi a Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês até que eu saiba que Deus vai fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta de Gade disse a Davi, profeta Gade, né? Não fique neste lugar seguro, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Aqui, o Senhor ele dá a Davi uma tropa. Só que essa tropa ela precisava ser preparada. Por quê? Porque o Senhor ele não entrega as coisas nas nossas mãos de forma simplificada, que é para a gente dar valor, né? Então, aqui ele vai dizer assim: ajuntaram-se com ele homens com dificuldades, que tinham dívidas e todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Então, Davi passou o que passou até aqui para que ele soubesse como liderar esses homens, né? Foi uma circunstância, porque talvez no seu propósito, porque lá para frente depois a gente vai ver que esses valentes de Davi aqui faziam sempre a diferença nas tropas de Davi, né? Eles passaram a ser líderes depois das tropas de Israel, porque eles eram realmente homens especiais e liderados por alguém que entendia a dor deles, né? Então Davi tinha sim uma dívida que foi quitada assim que ele matou Golias, né? Que sua família já não precisava mais pagar impostos. Davi era assim amargurado de espírito, e a gente vai entender isso quando a gente chegar lá em Salmos, né? Que Davi ele tinha às vezes as suas tristezas, ele perguntava sempre para Deus por que se escondia da face dele, né? Então Davi, quando ele se torna homem, chefe deles, líder deles, Davi entende a sua dor, e isso é muito importante, né, num líder. Então Deus escolhe de um jeito certo as pessoas certas, mas que parecem errado. Olha que legal. Quando o ditado popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas, está errado. Deus pega as linhas, ele primeiro endireita as linhas para fazer dentro daquelas linhas as palavras certas serem escritas, né? Então ele escreve certo por linhas certas, mas primeiro ele endireita as linhas que eram tortas, colocam como linhas retas e escreve no meio delas. E aqui é a história dos valentes de Davi, né, que a gente vive escutando por aí nas igrejas, pregações, músicas, hinos, né, dos valentes de Davi. E aqui capítulo 22, 2 é a história deles, né? E esse é o devocional de hoje, os valentes de Davi. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por podermos meditar na Tua Palavra, Senhor, nos ensinar, Senhor, que o Senhor escreve certo por linhas certas. Te agradecemos por tudo, Senhor, até aqui, Pai. Amém. Tchau.